Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao GS1 Talks. E hoje a gente vai conversar aqui com a Kion Group, que é hoje um dos maiores e mais inovadores players globais em soluções para movimentações de materiais e automação da cadeia de suprimentos. Com presença em mais de 100 países, são mais de 1,8 milhão de empilhadeiras em operação no mundo. E olha só, vocês devem conhecer, o portfólio das marcas reúne potências como a Linde, a Steel, a Baoli e a Dematic, que atendem desde operações altamente automatizadas até demandas mais simples e econômicas. E a planta brasileira, localizada em Dayatuba, interior de São Paulo, é a única no país a fabricar todas as classes de empilhadeiras. E vamos entender mais um pouquinho, então, sobre essa operação nacional e as estratégias de inovação da empresa? Então, a gente convidou aqui, para esse GS1 Talks de hoje, o diretor da Kion Group, o Esaú Rodrigues. Esaú, seja muito bem-vindo. Obrigado, Fábio. Prazer estar aqui com vocês. Rodrigues, muito obrigado pela sua presença aqui no GS1 Talks. Eu quero começar essa entrevista contextualizando a empresa no mercado, né? Quais são as principais soluções e máquinas desenvolvidas pela empresa e como você define a força da companhia nesse cenário global? Show. Então, a Kion Group tem uma força, uma robustez muito grande no que a gente enxerga ali de movimentação de material, tá? Então, basicamente, hoje a empresa ela é dividida em duas segmentações. Uma segmentação que a gente chama de ITS, que está correlacionada ali às empilhadeiras, fabricação de empilhadeiras, e uma segunda subsegmentação que a gente chama de SS, que nessa segmentação a gente enxerga ali tudo que é automação. Então, qualquer processo de movimentação de material de uma forma um pouco mais autônoma, a gente põe nessa segunda segmentação. E fala um pouquinho para a gente qual que é a representatividade da unidade brasileira dentro das operações globais da empresa hoje. Eu sempre enxergo qualquer operação local como muito importante, né? Por que eu acho que ela é importante? Porque é a sua oportunidade de dar presente realmente, entender ali o que o mercado está demandando. É diferente de você simplesmente importar um produto e tentar nacionalizar ele e revender localmente, aonde ele muitas das vezes foi pensado para a realidade de um outro país, né? Então, a possibilidade de a gente ter uma fábrica aqui localmente, e não só fábrica, mas estrutura de desenvolvimento, de engenharia, de corpo técnico, de assistência técnica, de vendas, dá para a gente ali uma robustez, assim, acho que um diferencial competitivo realmente muito importante. Agora, uma curiosidade para mim e para quem está assistindo a gente aqui, a fábrica da Kion South America está localizada em Dayatuba, interior de São Paulo. Quais são os diferenciais dessa planta e o potencial produtivo dela hoje? Show. Então, eu cito ali como diferencial toda essa parte que eu falei de ter uma estrutura completa, né? Então, a planta ela é capaz de, desde enxergar o que o mercado precisa em termos de necessidade do cliente e materializar isso como uma empilhadeira customizada para uma operação, até quando a gente também olha a nossa parte de automação, a gente acabou de construir também a nossa planta de fabricação que fica dentro do complexo da Kion Group, que é a Dematic. Então, acho que a gente converge, né, para essa visão de mercado, onde o cliente está em primeiro lugar, o cliente é o foco da nossa operação, e a gente precisa entender o que ele está demandando ali e converter isso de uma forma rápida, precisa e realmente sendo competitivo em termos de custo, para que a gente entregue um produto de qualidade para o cliente. Olha, eu vi muitas das marcas de você, principalmente a Steel. Eu queria que você explicasse um pouco desse portfólio que eu falei no início, né, de todas essas marcas do grupo, onde cada um entra no segmento e na jornada de compra dos clientes. Legal. Quando a gente olha a divisão das empilhadeiras, a gente tem a primeira marca que eu destaco, que é a Linde. Então, uma operação pesada que demanda de muita eficiência, sabe, muita robustez, a Linde é a nossa primeira escolha. Depois a gente vai para a Steel, que sem dúvidas é a nossa marca ali mais conhecida do mercado, que a gente destaca ali muito a eletrificação da frota. Depois a gente vai para a Baoli. A Baoli é a nossa marca de entrada, digamos, quando o cliente busca um custo-benefício que faça sentido para ele, mas que tenha muita qualidade também agregada, aí a gente escolhe Baoli.
E por último, a Dematic, que é a nossa marca principal de automação, que é onde a gente concentra ali, digamos, toda a parte de estudos, de análise do cliente, do que ele precisa em termos de automação para crescer. Então, existe ali todo um valor agregado também por detrás da nossa operação. Agora, falando um pouquinho de demanda de mercado, como é o processo de inovação de vocês nas máquinas? Legal. De novo, né, vou citar aqui, mas eu não me canso de repetir. Eu acho que o cliente tem que estar sempre em primeiro lugar. Então, a gente preza ali muito pelo desenvolvimento dos times comerciais, de entender qual que é a dor do cliente, o que o cliente busca, como que a gente consegue agregar valor. E ali, de uma forma assim, talvez simplória, que eu estou especificando aqui, mas a gente precisa converter aquilo em uma solução. Então, a gente entende a dor, a gente olha para o pool de equipamentos que a gente tem disponível, seja equipamentos ou automação, e a gente vai converter aquilo como uma solução, em forma de solução para ofertar para o cliente. O mercado brasileiro é um mercado em franca expansão, né? A gente vê, né, como que vocês estão vendo isso para os próximos anos? Especialmente, mesmo assim, diante do cenário político, econômico, como que vocês estão enxergando esse futuro da empresa no Brasil? Legal. De fato, é muito promissor, né? Às vezes a gente olha para o cenário brasileiro e ele tem os seus desafios, de sempre ter os seus altos e baixos. Mas eu diria que isso é padrão. Olha para os últimos anos aí, e a gente nunca teve algo flat, né? Um crescimento flat que a gente consegue ali sempre prever o que está acontecendo para o futuro e se sentir confortável com isso. Então, eu acho que a gente entende isso, a gente tem essa capacidade de se adaptar, de se mover muito rapidamente e se ajustar ali para o que o cliente nos fatos está pedindo ou o que o mercado está demandando, para que a gente consiga fazer esse crescimento, né? Para acompanhar o crescimento do mercado e conseguir estar junto ali com os nossos clientes. Agora tem um tema bem interessante para trazer aqui para a gente aqui nesse GS1 Talks, que é sobre automação, que tem ganhado cada vez mais espaço, inclusive essa palavra era muito pouco falada, né? Hoje cada vez mais propagada. Como que a automação tem ganhado espaço na cadeia de suprimentos e qual que é o papel da empresa dentro desse processo? Show. Eu acho assim, a gente dá tanto valor, enxerga tanto essa necessidade de automação que a empresa tem uma divisão de automação, que é a Dematic. Então, a Dematic enxerga isso, ela consegue fazer rastreabilidade de produtos, ela consegue fazer armazenamento de produtos. Quando a gente fala de trazer inteligência artificial para dentro das nossas tomadas de decisão, você precisa de banco de dados de produtos, você precisa de movimentação eficiente. Então, quando a gente olha, por exemplo, o mercado de e-commerce, que é um mercado em franca expansão, eu acho que ele vai continuar se expandindo aí por muitos anos ainda, porque é uma tendência, principalmente depois da pandemia. Então, você precisa aliar, né? Você precisa trazer a automação para o seu dia a dia para que ela te ajude na sua tomada de decisão. E agilidade. Acho que a agilidade é a base de tudo. Porque hoje em dia, você quer comprar um produto e receber ele no mesmo dia. E sem automação, sem a sua estrutura correta de movimentação de material e sistemas gerenciadores como WCS, WMS, para te ajudar nessa base, né, de informações, você não vai conseguir. Falando em automação, a gente não pode deixar de falar sobre rastreabilidade. E como que a rastreabilidade é um pilar fundamental para aquilo? E como esse conceito está envolvido na cadeia de produção de vocês? Legal. A rastreabilidade, ela acho que é a base de qualquer indústria, né? Se a gente olhar a nossa indústria alimentícia ou de bebidas, por exemplo, você precisa ter rastreabilidade para entender o shelf life do seu produto. Mas ela não fica limitada a isso. Quando você vai para o mercado varejista ou para o e-commerce aqui de novo, você precisa estar acompanhando o produto em si. Cada produto a gente entende como um ID, o produto ele tem a vida dele ali que a gente precisa estar de fato olhando e monitorando. Então, por exemplo, quando a gente agrega valor nas nossas soluções de automação, né, todos os nossos pacotes de automação eles vêm junto com um sistema de gerenciamento que a gente chama de WCS, que o WCS ele fica olhando para o produto e ele tem ali uma visão macro da cadeia de vida do produto. Então eu sei desde aonde ele está armazenado dentro de um armazém logístico até qual que é, por exemplo, a vida útil dele, um shelf life, que uma coisa está agregada à outra, senão você não vai conseguir fazer uma logística eficiente.
para a gente finalizar esse GS1 Talks, queria falar um pouco de sustentabilidade, que é um dos pilares, né, do grupo de vocês. Quais as ações que vocês têm desenvolvido e alinhado a essa agenda ESG e como que vocês estão vendo isso daqui para frente? A gente enxerga isso com suma importância e aí a gente consegue alinhar isso desde as nossas pequenas atividades dentro da empresa até com a nossa política de atendimento ao cliente. O que eu quero dizer? Por exemplo, hoje a Kion Group tem uma política de só abastecer os veículos da frota com álcool, que é para que a gente consiga amortizar a nossa emissão de gases, até, por exemplo, uma visão de mercado em focar na eletrificação da frota das empilhadeiras. Então a gente percebe hoje que as máquinas eletrificadas elas ganham cada vez mais espaço versus as máquinas de combustão e em todo momento a gente reforça essa prática e essa visão de futuro que a gente precisa converter para essa pauta para que de fato a gente consiga ajudar, né, fazer um pouquinho ali para ajudar o país a evoluir também. Esaú, muito obrigado pela tua participação aqui no GS1 Talks. E você que acompanhou a gente aqui nesse GS1 Talks, muito obrigado por você estar conosco aqui. E se você quiser se inspirar um pouco mais com outras empresas que apostam na inovação para seguir crescendo, acessa lá o nosso YouTube, a gente está com outros vídeos lá do GS1 Talks, outros podcasts, você pode conferir muito mais sobre a GS1 em todos os seus canais. A gente se vê lá.